Muito bem, começaremos agora a estudar a respeito da Mesopotâmia. A Mesopotâmia, na verdade, é uma palavra grega que significa terra entre rios, ou região entre rios. Trata-se de um planalto de origem vulcânica, localizado no Oriente Médio, delimitado entre os vales dos rios Tigre e Eufrates, ocupado pelo atual território do Iraque e terras próximas. Ora, nós podemos ver aqui no mapa, essa descrição do rio Tigre e Eufrates, essa representação, mostrando que é uma região de interesse histórico e geográfico mundial. Essas terras dos vales dos rios Tigre e Eufrates eram terras muito férteis e proporcionou aí o processo de sedentarização, que em história significa povos que deixaram de ser nômades e passaram a morar em locais fixos por causa do processo da agricultura, a arte, né, ou ciência de trabalhar com a terra, plantar e colher. E assim os povos não precisavam mais ficar viajando em busca de alimentos ou por outros motivos. Nós podemos perceber que as primeiras civilizações que surgem na história são chamadas civilizações fluviais, justamente por nascer ou se desenvolver próximos aos rios. Então, na Mesopotâmia, nós podemos perceber terra entre rios, justamente o rio Tigre e o rio Eufrates. E essa designação, o significado aí do termo Mesopotâmia. Nós temos a região do chamado Crescente Fértil, que é uma região do Oriente Médio excelente para a agricultura. Tinha formato de uma lua crescente, como podemos ver a representação aí em vermelho no mapa. E o seu território possuía um solo muito fértil. É justamente a região que compreende aí os rios, como nós podemos ver na designação do mapa. E essa região era chamada de Crescente Fértil. Uma região muito disputada pelos povos que surgiram ali, na região da Mesopotâmia e arredores, justamente por suas riquezas em relação à terra, ao solo fértil. A Mesopotâmia foi uma região por onde passavam muitos povos nômades, ou seja, povos que ficavam viajando de uma localidade para outra. A terra fértil fazia com que alguns desses povos se estabelecessem naquele território, surgindo assim as sociedades mesopotâmicas. E aqui nós podemos ver alguns povos que faziam parte da Mesopotâmia: os sumérios, os amoritas, os acádios, os hititas, os elamitas, os cassitas. Podemos perceber também os arameus, que faziam parte aí desses povos que passaram a se estabelecer na região da chamada Antiga Mesopotâmia, que no mundo antigo tinha sua importância muito grande por conta das terras férteis, e hoje também ainda existem muitas guerras nessa região da Antiga Mesopotâmia, essa região do Irã, do Iraque, e mostrando hoje, não mais por questão de terra essas guerras, mas por causa também do petróleo, que é uma fonte de riqueza muito grande nessa região. Cidades importantes que surgem na Mesopotâmia, nós temos Nippur, Uruk, Charuquim, Agade, nós temos a Babilônia, Kish, Assur, Lagash, Dur, Isim, Mari, Ur e Eridu. Algumas das principais cidades que acabam surgindo ali na Mesopotâmia. E o interessante notar é que o surgimento dessas cidades, na verdade, acontecem justamente por causa da agricultura, por causa dessa arte, dessa ciência de trabalhar com a terra. E então, as civilizações passaram a se desenvolver, os povos passaram a se estabelecer em moradias fixas. E aí nós temos essas cidades como surgindo primeiramente na história. Algumas personalidades históricas da Mesopotâmia, nós temos o Assurbanipal, né? Nós temos o Hammurabi, grandes governantes, né? O Sargão, o Acádio, que foi o primeiro a estabelecer um império. Né? Um império é quando um reino domina outros povos, outros reinos, e esse Sargão, na verdade, ou Sargão I, ele era dos Acádios, um dos povos que se estabeleceram na região. Nabucodonosor, bem famoso na história e também na história bíblica, ele aparece como uma das personalidades mais importantes também da história da Mesopotâmia. Marduk, que era um dos principais deuses, alguns consideram o principal deus que era adorado na região da Babilônia. Tiglat-Pileser, que era um importante governante assírio,
E aí nós temos alguns dos principais personagens. Os sumérios, eles foram, provavelmente os primeiros a habitar o sul da Mesopotâmia. E esse povo aqui, os sumérios, ele tem grande importância na história por alguns motivos. Essa região foi ocupada, segundo alguns estudiosos, cerca de 5.000 a.C., ou seja, cerca de 7.000 anos atrás, segundo dados de alguns estudiosos, pelo povo sumério, que ali construiu as primeiras cidades de que a humanidade tem conhecimento, como Ur, Uruk, Lagash. Como tínhamos estudado a respeito da questão da visão evolucionista e criacionista, os criacionistas, na verdade, não acreditam numa idade tão antiga da Terra, da vida humana na Terra. Não ultrapassaria, portanto, 6.000 anos. Mas na visão evolucionista, o ser humano ele já habita então na Terra, a vida humana existe na Terra há processo de milhares e milhares de anos. Sua organização política, ou seja, dos sumérios, era semelhante a uma confederação de cidades-estado. O que são cidades-estado? Cidades-estado são, na verdade, cidades que são independentes umas das outras. Portanto, as cidades do mundo antigo, geralmente elas eram fortificadas, no sentido de terem muros e fortalezas ao seu redor, para que pudessem, então, ser protegidas. Então, esse conceito de cidades-estados eram cidades que tinham independência política, independência econômica, independência legislativa e, às vezes, até cultural. Governadas por um chefe religioso e militar, que era denominado patese ou patesi. Esse patesi era um chefe, tanto militar quanto religioso, que liderava a cidade-estado. Portanto, religião e civilidade andavam ali de mãos dadas. Aqui nós temos a organização social na Mesopotâmia, chamada pirâmide social da Mesopotâmia, e logo no primeiro escalão nós temos os sacerdotes. Eles eram muito importantes porque detinham conhecimento das religiões, inclusive até da escrita que surge através dos sumérios e acaba se espalhando ali pela região da antiga Mesopotâmia. Nós temos os aristocráticos. Quem eram esses aristocráticos? Eram grandes oficiais ligados aí aos chefes, tanto religiosos quanto militares. Esses aristocráticos, geralmente, eles eram donos de grandes porções de terra e tinham muitas riquezas, portanto, exigiam ali uma autoridade política. Nós temos também os militares, muito importantes tanto para conquistar novos territórios quanto para defender os seus já estabelecidos. Nós temos também os comerciantes. O comércio começa a surgir ali na Mesopotâmia justamente por conta da agricultura. O excedente, ou seja, aquilo que sobra dos produtos da terra, passam a ser comercializados com outros povos. E não somente produtos agrícolas, mas também objetos cerâmicos como vasos e instrumentos. Nós podemos perceber esse comércio através da arqueologia e das pesquisas. Os artesãos eram muito importantes, afinal de contas, além de produzir vasos cerâmicos e dentre outros objetos, eles também produziam os deuses do politeísmo, a adoração a vários deuses que então eles acreditavam. Nós temos também aqui os camponeses, que embora estivessem lá embaixo na pirâmide social, digamos que eram dos mais importantes da sociedade, porque sem o trabalho dos camponeses não existiria a cidade, não existiria a civilização. Era justamente esse trabalho com a terra que proporcionava tempo, recursos para que esses outros componentes da pirâmide social pudessem exercer as suas funções. E por último, os escravos. Lembrando que a escravidão no mundo antigo, ela não se limitava à questão de cor ou etnia, mas a escravidão no mundo antigo ela tinha duas principais razões. Primeira razão, captura de guerra. Se alguém fosse capturado numa guerra, se tornaria escravo. Segunda razão, escravidão por endividamento. Se o indivíduo devesse a outra pessoa, então ele trabalharia o tempo correspondente como escravo até que a dívida fosse paga. Então é importante notar esse sistema de escravidão no mundo antigo, que será diferente daquele a partir do século XIV e XV, que é a escravidão africana, que nós vamos estudar então posteriormente. Os sumérios são conhecidos pelo desenvolvimento, esse povo que surgiu ali na Mesopotâmia, no sul da Mesopotâmia, da escrita cuneiforme.
Essa consistia em registros feitos em placas de argila com auxílio de estilete, né, se fosse aí de madeira ou de ferro, que imprimia traços com forma de cunha. Então, na verdade, iam marcando, né, as placas de argila e depois colocariam então para secar, para endurecer. E então esses eram os documentos, o que hoje nós utilizamos o papel, na antiguidade eram placas de argila, por diversos motivos, sejam motivos esses religiosos, comerciais, administrativos, legislativos, dentre outros. Possuíam um complexo e completo sistema de controle também da água dos rios. Essa é outra característica, né, dos sumérios. Eles conseguiam canalizar, né, as águas dos rios para que pudessem então tornar o solo ainda mais fértil e pudessem então sobreviver. Aqui nós temos um exemplo da escrita cuneiforme, vários achados desse, né, de placas, de tabletes de argila, os arqueólogos acabam encontrando naquela região. E essa linguagem escrita, né, é resultado da necessidade humana de garantir a comunicação e o desenvolvimento da técnica. Então não ficaria só naquilo que é dito, mas havia agora um registro de leis, de costumes e assim por diante. Os sumérios, né, eles realizavam obras de irrigação, barragens e diques para justamente controlar, né, as águas dos rios. Utilizavam técnicas de metalurgia do bronze. Metalurgia é a arte de manipular e trabalhar com metais para fazer instrumentos, para fazer ferramentas, para fazer armas de guerra e assim por diante. E eles eram também politeístas, ou seja, eles adoravam vários deuses. Então, poli, vários, teístas vem da palavra theos, do grego, que significa Deus ou deuses. Então, eles eram politeístas, né? Tinham aí a adoração a vários deuses. As cidades sumerianas, né, que nós temos aqui, algumas delas aqui é tratada no mapa, né, a região da Suméria, Eridu, Uruk, Nippur, Kish, Lagash, que inclusive aparece na própria história bíblica, né, ali no Gênesis, quando Abraão, o patriarca, morava ali nessa cidade, ele foi chamado para sair de lá. E aqui nós temos a imagem, né, do chamado venerador. E várias esculturas dessas aqui são encontradas, né, por arqueólogos e pesquisadores lá nessa região da antiga Mesopotâmia, mostrando essa característica dos sumérios como sendo politeístas. Eles adoravam então vários deuses. Os amoritas, né, com o declínio do império fundado por Sargão, aquele que foi o primeiro imperador, né, com os acádios, destacou-se na Mesopotâmia um grande unificado império que tinha como centro administrativo a cidade de Babilônia, situada nas margens do rio Eufrates. Então Babilônia estabelece o seu domínio na Mesopotâmia em dois momentos. Aí nós podemos chamar o primeiro império babilônico e o segundo império babilônico. O primeiro foi com esse povo aqui, os amoritas. Eles eram povos semitas, ou seja, descendente de Sem, um dos filhos de Noé, proveniente da Arábia. Edificaram então o primeiro império babilônico. Este povo é conhecido também como antigos babilônicos, o que os diferencia dos caldeus, que foi o povo que fundou o segundo império babilônico, denominados então neobabilônicos ou novo-babilônicos. O soberano que mais se destacou nessa primeira fase do Império Babilônico foi o Hammurabi, que viveu aqui nessa época antes de Cristo e elaborou um código de leis, o chamado Código de Hammurabi. O caráter das leis que constituíam o Código de Hammurabi era bastante severo. A pena era equivalente à falta cometida. E esse código de leis, conhecido como um dos mais antigos da humanidade, dominava então sobre todos os povos que foram conquistados pela Babilônia. Os assírios, de origem semita também, os assírios viviam do pastoreio, ou seja, da criação de animais, e habitavam as margens do rio Tigre. A partir do final do segundo milênio a.C., segundo esses dados, passaram a se organizar como sociedade altamente militar e expansionista. Então veja, os assírios já eram mais dados à guerra do que todos os outros. Eles tinham o militarismo como um grande trunfo, uma grande característica deles. E aí nós podemos perceber, né, como esse povo acabou sendo, né, muito, na verdade, muito cruel, né, em suas batalhas. E a gente percebe como os assírios
eles foram os primeiros, inclusive, a colocar o cavalo em guerra. Então tinha um exército muito rápido e também muito cruel. Suas conquistas foram além da Mesopotâmia, chegando mesmo até o Egito. O centro administrativo do Império Assírio era Nínive, que aparece inclusive na história bíblica, tanto no profeta Naum quanto no profeta Jonas, e o profeta Jonas sendo mandado para lá naquela famosa história então da Bíblia Sagrada. Nínive era o centro do Império Assírio, era a capital, onde foi feita inclusive a Biblioteca Real de Assurbanipal, com mais de 22 mil placas de argila. Então hoje o que a biblioteca a gente vê livros, na época eram placas de argila, com vários relatórios, né, com várias descrições ali de costumes e de leis. Aqui nós temos uma imagem representativa, né, que está na muralha assíria. O exército assírio era notável e muito cruel com os povos dominados. O alistamento para o exército era obrigatório entre os jovens da época. Perceba que nessa imagem que nós podemos ver aqui, na chamada muralha assíria, nós temos uma característica da religião dos povos mesopotâmicos antigos. Era a questão que os deuses que eles acreditavam, eles eram antropozoomórficos. Isso mesmo, é uma palavra grande composta por três termos: antropo, homem; zoô, que vem de zoologia, zoológico, animal; e mórficos, forma. Então eram deuses em forma de homem e também de animais. Imagens como essa representam justamente o tipo de crença que esses povos antigos tinham. Os caldeus, que agora eles fundam, né, o novo Império Babilônico, eles se estabelecem na Baixa Mesopotâmia no início do primeiro milênio a.C. Os caldeus foram os principais responsáveis pela derrota dos assírios. E aqui eles vão fundar o segundo Império Babilônico. E nesse segundo Império Babilônico nós temos o Nabucodonosor, que foi o soberano mais conhecido dos caldeus. Inclusive, como foi mencionado na história bíblica. Ele é aquele rei que conduz a Babilônia para invadir Judá, Jerusalém, destruir o templo e levar muitos cativos dos judeus para a própria Babilônia, inclusive o profeta Daniel da história bíblica, que nós podemos perceber que através de pesquisas e achados arqueológicos, a sua presença em Babilônia foi confirmada. E é interessante notar, né, que o Império dos Caldeus durou apenas 73 anos, pois foi incorporado ao Império Persa, que seria o povo que iria dominar aquela região da Mesopotâmia logo depois desse período aqui dos neobabilônicos. Famoso pela construção dos jardins suspensos da Babilônia e da Torre de Babel, segundo algumas pesquisas, governou por quase 60 anos e após sua morte os persas dominaram o novo Império Babilônico. Cultivavam trigo, cevada, linho, gergelim, né? E dentre outras árvores frutíferas, raízes e legumes. A agricultura, né, era a base da economia. A economia da Baixa Mesopotâmia, em meados do terceiro milênio a.C., baseava-se na agricultura de irrigação. Os babilônios também, assim como os sumérios, eles aprenderam a canalizar as águas do rio. Na verdade, o rio Eufrates era muito importante ali para os babilônios. E eles aprenderam, então, a trabalhar com essa agricultura de irrigação. Os babilônicos, então, na questão da astronomia, foi a principal ciência, né? Então, eles contribuíram muito, inclusive, nessa pesquisa dos astros, o estudo dos astros, né, dos planetas e seus movimentos. Os babilônios dividiram o ano em meses, os meses em semanas, as semanas em 7 dias, os dias em 24 horas, as horas em 60 minutos e os minutos em 60 segundos. Nós podemos entender que o sistema religioso, né, e científico da Babilônia Antiga era o sistema do hexadecimal. Então nós podemos perceber que o número 6 ele tem muita importância dentro da cultura babilônica antiga. E essa expressão, através dos estudos astronômicos que eles fizeram, acabaram influenciando, né, povos, inclusive, até hoje. A matemática, né, entre os caldeus alcançou grande progresso. A necessidade do dia a dia levaram a um certo desenvolvimento da matemática. Os mesopotâmicos usavam um sistema matemático sexagesimal, baseado no número 60. E a gente percebe essa questão da matemática através das construções, né, através dos zigurates, né, eram templos
com uma base no topo, que eles inclusive utilizavam para observação astronômica e assim por diante. Na medicina, os progressos da medicina também foram grandes. Assim como o direito e a matemática, a medicina estava ligada à adivinhação. Então perceba que os elementos míticos, né, e místicos também faziam parte aí da chamada ciência babilônica. Tudo estava atrelado à religião. Essa escrita cuneiforme foi a grande realização sumeriana, ou seja, dos sumérios, usada pelos sírios, hebreus, persas, e surgiu ligada às necessidades de contabilização dos templos. Então veja que é associado o início, né, ou a invenção, a criação da escrita à própria religião. Era uma escrita ideográfica, no qual o objeto representado, né, através do desenho, expressava uma ideia. E isso é uma questão interessante. Na literatura, nós temos aí o destaque, né, o mito da criação, que eles acreditavam, e com a questão dos deuses, né, que criaram aí o ser humano, e a epopeia de Gilgamesh, que é uma das mais importantes obras antigas, né, da humanidade. Uma aventura de amor e coragem desse herói deus, segundo essa mitologia, cujo objetivo era obter a imortalidade. E na verdade, né, acabou não conseguindo. O Código de Hammurabi, né, foi até pouco tempo o primeiro código de leis que se tinha notícia, e é uma compilação de leis sumerianas mescladas com tradições semitas. Então esse Código de Hammurabi era um conjunto, né, de lei que foi escrito numa pedra basática que deveria servir para todos os povos que foram dominados ali pelo primeiro império babilônico. Contém 282 leis, abrangendo praticamente todos os aspectos da vida babilônica, passando pelo comércio, propriedade, herança, direitos da mulher, família, adultério, falsas acusações e até mesmo escravidão. Então perceba esse conjunto, né, de leis que ficou conhecido como Código de Hammurabi, o seu alcance, né, era muito grande em relação aos povos e às situações. Por exemplo, nós podemos perceber no artigo 25, né, no 227, se um construtor edificou uma casa, né, para um ailum, mas não reforçou seu trabalho e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, esse construtor será morto. Então perceba uma das inúmeras leis, né, do Código de Hammurabi e também a sua crueldade, né? E ali nós temos uma representação desse Código do Hammurabi. Na arquitetura, foi a mais desenvolvida das artes, né, pelos mesopotâmicos. Caracterizou-se pelo exibicionismo e pelo luxo. Construíram templos e palácios que eram considerados cópias dos existentes dos céus. Olha só que coisa interessante. Assim eles acreditavam, e quando nós vamos à história bíblica, nós percebemos, né, o Deus relatado na Bíblia ordenando que os hebreus construíssem um santuário segundo um modelo que havia sido mostrado então no Monte Sinai, ali através de Moisés. Então perceba como as crenças antigas também dos mesopotâmicos associavam as suas construções aos deuses e aquilo que existia também nos céus. Na Mesopotâmia, os deuses representavam o bem e o mal. O centro da civilização sumeriana era o templo, a casa dos deuses que governavam a cidade. Ao redor do templo, desenvolvia-se, né, a atividade comercial. O patesi, que era aquele líder, né, militar religioso, representava o deus e combinava poderes políticos e religiosos. Portanto, nós podemos falar de uma teocracia. Isso mesmo, teocracia. E essa teocracia significava, a palavra significa governo dos deuses ou governo de Deus, justamente porque o líder dessas cidades era tanto o líder político, né, administrativo, como também era um líder religioso. Os principais deuses da religião mesopotâmica, nós temos aqui, né, a Ishtar, que era a deusa da chuva, da primavera, da fertilidade, o Marduk, que era o deus protetor da cidade babilônica, né, o Enlil, que era o deus do vento e das chuvas, né, o Shamak, que era o deus do sol, e Anu, o deus dos céus. Então nós temos essas principais divindades de inúmeras que eles acreditavam ali na chamada antiga Mesopotâmia. E vale notar que esses povos mesopotâmicos também adoravam os astros e os planetas como se fossem deuses. Então nós ficamos por aqui, que Deus possa abençoar cada um de vocês
Desejo também aí bons estudos e até a próxima, então, se Deus quiser.